Olá pessoal, bom dia, aqui é o Edivaldo do Empreendendo na Prática. Hoje a gente está indo visitar um cliente aqui e eu vou falar um pouquinho aqui no carro mesmo, né, sobre coragem, tá? É uma das continuações do nosso vídeo, nosso primeiro vídeo aí. Coragem para empreender, não só na vida, nos negócios, mas na vida pessoal, econômica, religiosa e tudo, né? E vida sentimental. E a coragem, ela define muitas coisas, né? Vai ser um vídeo bem breve assim, pra gente não perder muito tempo, tá bom? Mas a coragem, o empreendedor, para ele empreender, ele tem que ter coragem, certo? Ele precisa disso, porque a coragem é que vai definir o futuro dele, tá? De poder investir, poder pegar um projeto novo para fazer, de poder começar uma ideia que está ali na cabeça e colocar em prática. O empreender, ele define muito a vida do homem, do homem e da mulher, né? E ele, sem coragem, é muito difícil da pessoa seguir em frente, né? Vamos usar exemplo aqui. Se você tem uma ideia de montar uma banquinha na frente da sua casa, eu sempre uso coisas mais simples para a gente poder interagir, tá? Você tem uma ideia de montar uma banquinha de pastel na frente da sua casa, mas logo vem aquele pensamento: será? Sempre começa com será, certo? Será que eu vou conseguir vender? Será que meus vizinhos vão falar o que de mim? Será que eu vou ter dinheiro para comprar os produtos? Será que minha ideia é legal? Será? Entendeu? Esse é o primeiro ponto, onde você tem que não olhar para esses pontos, certo? O primeiro ponto que você vai ter que olhar, claro, né? Ninguém faz as coisas na cega, é o que? Ver o movimento da sua rua, se você tem dinâmica de pessoas passando ali que possam comprar o seu produto. Segundo, a sua região é uma região que dá para estar atendendo, vendendo pastel. Eu estou usando o exemplo do pastel, tá? Isso se chama análise de mercado, né? A gente analisa a região, vê se ela tem potencial, para que o negócio também não comece e já se acabe, né? Mas isso tem que ter coragem para fazer. Você não pode ficar já pensando que não vai dar certo, tá? Outra coisa, eu vou usar um exemplo agora do que eu já fiz. Eu trabalhei em empresa normalmente, né? Por um longo período. Assim, de longo período eu falo porque eu tenho 31 anos e eu trabalhei aí em empresa registrado mesmo desde meus 18, acho. 18. Sempre trabalhei, mas registrado foi desde os 18, né? E uma coisa que eu sempre nunca deixei de fazer foi o quê? Lutar para ter uma segunda renda. No começo, não era uma coisa assim que estava dentro da minha cabeça: ah, você vai ter uma segunda renda, você precisa de uma segunda renda, não. Era uma coisa que estava aqui. Não sabia o nome ainda, né? Porque até então não estudava sobre isso. Aí precisávamos comprar o carro, um primeiro carro da gente. Aí eu e minha esposa falaram: vamos ver o que a gente consegue ganhar mais dinheiro pra gente comprar o carro. Aí pegamos, ela sabia fazer, sabe, né? Na verdade, fazer bolo, saber fazer trufa, pão de mel. Ah, vamos fazer trufa e aí você vai vender na rua. Eu falei: ah, beleza, vamos. Fazia isso quando era pequeno, né? Minha mãe e meu pai sempre foram pessoas que estiveram ali trabalhando. E quando a gente mudou pra Bahia, minha mãe fazia salgados e a gente ia vender.
na rua, sem problema nenhum, na cidade, né? E graças a Deus vendia tudo. Aí eu falei, vamos lá, vamos vender. E beleza, peguei, ela fazia as trufas dia de sexta-feira cedo, né? Deixava gelando ali. Quando dava meio-dia eu saía da empresa que eu trabalhava, e que era o horário que a gente sempre trabalhou. Chegava em casa, pegava as trufas, falava, vou ali vender, né? Saía para vender no bairro, no meu bairro, no outro bairro do lado. Graças a Deus, 90% das vezes eu voltava com o isoporzinho já vazio, certo? E isso fazia com pão de mel, com bolo gelado e outra coisa, levava para a empresa que eu trabalhava. Cheguei, pedi autorização, claro, né? Falei, pessoal, a gente tá fazendo bolo gelado, trufas, pão de mel, posso trazer aí para vender com os donos da empresa? Pode sim, desde que não atrapalhe o seu serviço, seja no horário do café. Beleza, combinado. Graças a Deus, levava para a empresa, horário de café, o pessoal comprava de tardezinha ali, imagina, depois do almoço, o pessoal almoçava, não tinha, a empresa não é perto de nada, né? Assim, de 12. Tinha o meu doce ali para comprar, o bolo gelado, tinha a trufa. E eu, agora voltando para a questão da coragem, imagina se eu fosse pensar, será o que as pessoas iam falar de mim? Será que eu ia vender? Será que eu tinha capacidade de sair para vender na semana, na sexta e no sábado? Mas eu tinha um objetivo, que era comprar um carro, né? E graças a Deus a gente pôde, conseguiu vender essas coisas e começou a juntar o dinheiro e compramos o carro. Não compramos à vista, mas conseguimos comprar o carro, certo? Ajudou a pagar o carro. E mais o ponto, olha que legal, que exemplo, né? E um exemplo de verdade, da prática, que é como o canal da gente fala, né? Empreendendo na prática. Eu usei esse exemplo porque eu vivi isso, entendeu? Eu tinha um objetivo, eu queria conseguir o dinheiro e eu fui lá e fiz, eu e minha esposa se juntamos e fizemos isso, né? E outros exemplos também. Depois disso, aí eu comecei a desenhar, eu já tinha vários cursos, né, no Senai. Depois eu mostro aí os cursos que eu tenho e de desenho. E acabou que eu peguei e comecei a desenhar, consegui um cliente por indicação aqui em São Paulo, que é até isso que eu vou hoje. E comecei a desenhar, organizar arquivo para eles, na realidade, à primeira vista, né? E arquivos de desenho. E depois eu comecei a desenhar para ele. E aí toda sexta-feira, praticamente, sábado, eu vinha para São Paulo trabalhar com desenho, né? E o exemplo de tudo isso, galera, é o que? É você ter coragem para empreender, né? Você ter coragem para empreender e não ficar pensando no que as pessoas vão falar de você ou se você vai conseguir, porque até então você não começou ainda a fazer. Como que você não sabe se você vai conseguir ou não, né? Antes de desistir, a gente tem que tentar. Antes de desistir, a gente tem que ter força para poder seguir em frente e conseguir fazer um negócio, a ideia ou aquele desejo que você tem, colocar em prática, sair do pensamento, sair do papel e colocar em prática, né? Eu muitas das vezes, praticamente aqui direto, principalmente na minha parte de desenho e de projetos, eu imagino uma coisa, um projeto que eu quero fazer e 90% das vezes eu tiro ele do papel para mim ver como que ficou, como que vai ficar, entendeu? Para mim ter uma ciência do produto, né? Ou da ideia. E aí eu queria falar sobre isso, né? Esse era o vídeo de hoje, sobre a coragem. E falar para você, tenha coragem. Antes de você pensar que não vai dar certo, coloque a ideia em prática, pelo menos ali no papel, para você saber os pontos positivos, pontos negativos, e você conseguir tirar aquilo da sua mente, né? Não tirar para sempre, mas
ter o próximo passo. Como a gente fala, subir mais um degrau, né? E aí você vai ver, você vai sentir uma alegria ali naquilo de você falar, cara, consegui tirar isso aqui do papel. Beleza, vamos ver qual que é o próximo passo agora, né? E aí o conselho que eu deixo para você hoje é: tenha coragem. Desafios você vai ter, dificuldades, as pessoas vão falar, não vai dar certo, mas tenha consciência, se você tem um desejo e você gosta disso, você vai conseguir fazer, tá bom? Valeu, galera, aqui foi o Edivaldo mais uma vez do canal Empreendendo na Prática, e vamos junto empreender para que nós possamos alcançar o próximo degrau cada dia mais e mais, beleza? Valeu, até mais, um abraço, deixe seu like, comentem, compartilhem e vamos que estamos juntos.